Lai está aqui conosco, estava lá no Brasil e agora está aqui. E mais à frente vamos ouvir as coisas que Deus tem feito em sua vida. Amém? Pronto, eu quero convidar nesta hora a nosso pregador, a nosso irmão Lucas, que estará partilhando hoje a palavra do Senhor. Vamos orar por eles. ¿Cuántos están listos? ¿Están listos? ¿Estamos prontos? Amén. Pai, nesta hora yo te agradezco por la vida de nuestro amigo obrero Lucas, Señor, líder de jóvenes aquí en nuestra iglesia. Usa su vida, Señor, para hablar a tu iglesia, Señor, en esta hora, Señor. Él es tu voz, Señor, en este momento, en este lugar, Señor. Y te pedimos que hables a nuestras vidas. Bendice su familia, Señor, su trabajo, todo lo que está haciendo por tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fica à vontade. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é bom. Amém. O tempo todo Ele é bom. Eu queria convidar os irmãos, vamos refletir hoje na palavra do Senhor, que hoje é um dia de celebração, é um dia de festa. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu um dia, é verdade, mas Ele ressuscitou. E aqui estamos hoje, mais uma vez, num memorial daquilo que Ele nos mandou. Lembrai-vos de mim até que Ele venha. E esse dia, que é a celebração do Senhor, a morte dele na cruz, foi algo que Ele já sabia, que Ele teria que cumprir aqui nesse lugar. Mas é verdade que toda aquela, digamos, essa morte de cruz foi toda orquestrada, parece que foi, não é? Foi toda orquestrada por pessoas que não queriam ouvir a palavra do Jesus que se auto-intitulava o Messias. E quem eram essas pessoas? Eu queria compartilhar um pouco sobre essas pessoas que orquestraram todo esse evento que é a morte, achavam que iriam matar, iriam silenciar a fonte de água viva, mas não conseguiram, porque ela ainda jorra até hoje, para é eterna essa fonte. Esse grupo muito conhecido como os fariseus. Eu queria então convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 23. Mateus, no capítulo 23, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Todos os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler assim a palavra do Senhor. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Os escribas e fariseus
estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e encompridam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de Rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados Rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não sereis mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Amém? Irmãos, eu quis trazer essa mensagem sobre eu não quero ser um fariseu. Porque, vejam só, no versículo 3, é bem forte essa mensagem que Jesus estava falando ali. Porque, irmãos, muito bonito que nós hoje, por exemplo, vim hoje, sabia que ia pregar, vim um pouco mais bonitinho, não é? E tal, parece uma aparência assim melhor. Mas, do que serve toda essa aparência ao comparado com o que está por dentro? Se é aquilo qual é a minha intenção de vir aqui somente falar palavras que eu não vivo? Era bem forte essa palavra que Jesus estava ali dizendo. E no versículo 3, termina com uma coisa muito, muito forte, que é, eles dizem e não fazem. Os irmãos, se forem voltar um pouco à história de Israel, lembram-se que Moisés, ali entre o povo, teve aquele episódio das bênçãos e maldições, em que haviam dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, em que Moisés separou as tribos, que eram 12, e colocou 12 de um lado no monte, e 12 no outro, e 6 de um lado e 6 do outro, para que de um lado fosse proclamadas as bênçãos, e do outro proclamadas as maldições. E naquele lugar, era Moisés querendo reafirmar o que os israelitas deveriam e conseguiriam alcançar de bênçãos se seguissem os mandamentos do Senhor. E, irmãos, eu sei que nas pregações aqui, nós, quando lemos a Bíblia, nós estamos constantemente sendo confrontados com nós mesmos. Nós somos confrontados que é verdade, irmãos. Essa Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. E nós, quando a lemos, somos confrontados com o nosso próprio eu. Irmãos, não se engane, nós podemos saber de cor e salteado a Bíblia de capa a capa, mas se nós não vivermos, de nada valerá. E por isso que Jesus começa ali dizendo, olha, tá vendo? Eles gostam ali de estar no lugar onde Moisés está, ditando as leis, só apontando os dedos, mas eles dizem e não fazem. Irmãos, que nós possamos meditar sobre isso, que nós estamos realmente vivendo aquilo que dizemos? Estamos realmente praticando aquilo que cantamos? Deus tem misericórdia de nós, irmãos. E hoje é um dia que nós estamos aqui, podemos pedir perdão pelos nossos pecados e queremos confessar que Jesus é o nosso Senhor e que assim o queremos seguir até o fim dos nossos dias. Enquanto houver fôlego em mim, eu quero louvar esse Deus. Amém? E eu não quero dizer e não fazer.
porque de nada vai impactar o mundo lá fora, irmãos. E no versículo 4, eles dizem que atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem no ombro dos homens, mas eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E já foi ministrado nessa manhã que nós, às vezes, estamos carregando fardos que não somos nossos. E que nesta manhã está aqui o Jesus, que quer descarregar de você todo o fardo que não é seu. Entregue sobre ele. Porque é muito fácil, irmãos, estar aqui, às vezes, de cima para baixo, não é? Parece que eu estou aqui de cima para baixo e falar, é isso, faça aquilo, é muito fácil. Mas, será que eu estou a viver aquilo que eu estou falando? E para dar um pouco de contexto, no versículo 5, diz assim: tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens, alargam os seus filactérios e encompridam as franjas das suas vestes. Eu enviei uma imagem para o pessoal da mídia, eu queria que só colocar aqui para os irmãos poderem ver, para a gente ter um pouco de contexto sobre filactários. Porque eu juro, irmãos, quando a gente às vezes lê as palavras, mas filactários? Não é? Filactários. Filactários, irmãos, eram literalmente, parece estranho, né, irmãos, essa imagem, mas literalmente era aquela caixinha em que nela estavam colocados pequenos textos da palavra do Senhor, que eram, na verdade, 4, que eram os textos de Êxodo 13, de 1 a 10, Êxodo de 13, de 11 a 16, Deuteronômio 6, de 4 a 9, e Deuteronômio 11, de 18 a 21, que eram as leis do Senhor, porque eles levavam muito à risca, quando em Deuteronômio 6, 6 a 8, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E também atarás por sinal na tua mão, e te serás por frontais entre os olhos. Então eles levaram tão a peito essa orientação de Moisés, que eles literalmente colocaram esse pequeno, digamos assim, um pequeno cubinho em que lá estavam essas 4 passagens da Bíblia, para que eles pudessem se lembrar. E aí, imaginamos, por que então Jesus fala assim? Eles querem aumentar ainda mais os seus filactários e ainda mais colocar franjas em suas vestes. Que franjas são essas? As franjas que estão descritas lá em Números, no capítulo 15, 38 e 40, que diz assim: que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelo que andais vós vos prostituindo, para que vos lembrais de todos os teus mandamentos, os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Então teriam os filactários e ainda a franja nas suas vestes. Então, aqui está dizendo que eles, para tentarem se sobressair as pessoas normais, olha, eu vou colocar, se é só uma caixinha, eu vou colocar um container. Não, eu quero. Se é para colocar uma franja, não, eu vou colocar uma grinalda. Eu quero, vai arrastar e ter quilômetros de grinalda. A minha franja vai ser maior do que todas. Por quê? Para se sobressair, para achar, olha, eu sou o suprassumo da santidade. E de que valia aquilo tudo? Pode tirar a imagem, pode tirar, irmãos, obrigado. Mas é bom, não é, irmãos? É bom a gente ter, assim, um exemplo, saber o que estava ali falando. Jesus, quando queria dar esse exemplo. E em seguida, ele diz assim: amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras na sinagoga. Eu sei que olhando aqui, e eu já tenho algum costume, gente, eu já sou quase que um banco da igreja, não é verdade? Estou aqui há bastante tempo. Nós sabemos que aqui na nossa igreja, temos assim alguns lugares que a gente já sabe, ali vai sentar aquele irmão, ali vai sentar aquele outro, é verdade? Tem ali a cadeira da Maria, não é verdade?
Ali é a cadeira da Nara, entendeu? Não, mas não é isso que Jesus está falando, meu. Não é isso que Jesus está falando. Ele literalmente está falando assim, que aqui na congregação, eles queriam se sentar nos primeiros lugares, para serem vistos. Ah, irmãos, e de que valia? De que valia? Gostavam de serem saudados nas praças. Saudados nas praças. E serem chamados de rabi pelos homens. Então, já viu? Eram pessoas soberbas. No fundo, pessoas mesmo soberbas. Ah, não, se eu for andar hoje e ninguém me reconhecer, olha, ali vai o Lucas. Ali vai aquele é rabi, aquele sabe. A pessoa não voltava bem para casa. Então, parecia que tinha uma insegurança, tipo, a verdade, é uma mistura. Parecia uma mistura, né, de soberba com insegurança. Não, eu quero ser notado. Por isso que eu tenho que estar aqui com o meu filactário maior que todos. A minha franja tem que estar maior que todas, porque eu quero ser notado. Sendo que, na verdade, irmãos, do que vai adiantar sentarmos aqui na frente, sendo que sabemos qual que é o único lugar que nós precisamos estar, independente de qual lugar que você senta aqui na igreja, irmão. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Você pode estar aqui na frente, pode estar lá na entrada. Se você veio aqui, você está com um único propósito, que é louvar e bendizer o nome desse Deus, que é maravilhoso. Esse Deus que salvou a mim, salvou a ti. E se você aqui hoje ainda não encontrou a salvação, aqui é o lugar também. Foi assim que Tiago disse no capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E aí, então, depois de dar toda essa descrição de como que é um pouco dessa vida de máscara, não é? Uma vida falsa dos fariseus que queriam demonstrar uma coisa, mas ser outra, ele começa então a dar ali um pequeno achego para os seus próprios discípulos. Quando ele diz no versículo 8, vós, porém, não sereis chamados de rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Irmãos, são os pequenos ensinamentos que Jesus estava lhe dando, para que nós possamos ensinar, que às vezes, irmãos, nessa caminhada de crente, às vezes a gente quer, digamos assim, dar a conhecer o nosso badge de crente. Nossa, eu sou crente há tantos anos. Irmãos, sabendo que isso de nada importa. De nada importa. E ele estava ali a dizer que, olha, vocês, baixa a bolinha, tá bem? O mestre aqui sou eu vos ensino e quero que vocês assim sejam enviados para o mundo, mas não fiquem igual, não anseiem isso que os fariseus são, sobre serem chamados mestres, sobre serem reconhecidos. O vosso trabalho é outro, é fazer conhecer o reino de Deus. E é isso que nós todos estamos aqui, irmãos, hoje. Se não for para anunciar o reino de Deus, qual é o nosso propósito? Porque eu sei, irmãos, um pouco dessa palavra que me veio nessa semana, sim, foi um pouco movido por aquilo que ficou se falado durante esses últimos tempos, daquela canção que uma menina fez, não é? Quem aqui viu daquela Evangelho de Fariseu, não é? Porque, vejam só, irmãos, ela trouxe para mim dois pontos interessantes, que é, ou você ouve aquela canção, porque aquilo é uma canção, não é para ser assim um louvor que nós vamos cantar aqui no domingo que vem, irmãos. Mas ela consegue trazer dois pontos principais que eu consegui ver aqui. Ou você ouve e aquilo te chama a atenção,
Ou as pessoas do mundo, que nada tem a ver com Deus, ainda vão usar aquilo como aquele famoso pretexto. Tá vendo? Olha lá como é que é os crentes. E teve esses dois impactos. Foi os que eu, assim, mais vi e, mentalizei acerca dessa situação. Porque ou realmente aquilo nos chama a atenção sobre o que está sendo a nossa vida com Deus, nosso caminhar com Deus, ou realmente estão pessoas, e apareceu muitos, não é, irmãos? Eu sei que se vocês conferiram por aí, apareceu muito, tá vendo? Olha, os crentes, olha, tá vendo lá? O fariseu se importa só com dízimo. Mas, irmãos, essa aqui, nós estamos numa igreja que nós temos o privilégio de estar numa igreja que prega o evangelho. Amém? A verdade aqui é a palavra de Deus. Ninguém está aqui inventando histórias. Nós estamos todos os dias aqui. Irmãos, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Essa palavra aqui é um livro que já foi escrito há mais de centenas e milhares de anos, mas o que está aqui ainda é a verdade. Amém? Irmãos, eu já passei a fase de estudos, de ensino médio, isso tudo. A Ana Júlia terminou agora há pouco, não é verdade? Mas quem lá está, sabe que se você pegar um livro de 40 anos atrás, de biologia e ciências, e tentar fazer uma prova hoje, se calhar você já não passa. Porque está sempre mudando. Agora, essa palavra aqui, irmãos, se você pegar ela para ler hoje, ela ainda vai continuar falando da tua vida, porque ela é a verdade. E essa verdade é que liberta. Essa verdade é que restaura. Essa verdade é que nos confronta e nos chama ao arrependimento. E é verdade, irmãos, nós temos que refletir sobre: será que eu estou sendo um fariseu? Será que eu estou apenas ouvindo ou dizendo e não fazendo? Que Deus nos guarde, irmãos. Porque é verdade, ela diz lá que eles fazem campanhas para nós mesmos, não é? Eventos para nós mesmos. Irmãos, mas isso aqui na nossa igreja, nossa mesa, não é verdade. Pelo menos nessa igreja, irmãos. Amém? Nós estamos aqui com os grupos de vida, tem um Castelo do Rei. Estamos aqui nessa igreja com o propósito de alcançar o mundo lá fora. O que nós temos em nós é muito bom para ficar só com nós mesmos. Pense nisso, irmãos. A salvação que você tem em si, essa salvação que custou tanto ao nosso Salvador Jesus, ela é muito boa para ficar guardada só contigo. Nós temos que fazer dela um arauto para que os outros vejam. Amém? E eu sei que ela despertou muita discussão, não é verdade? E o próprio Jesus, lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 1 e 2, ele já estava. Ninguém pega Jesus de surpresa, irmãos. Ninguém pega Jesus de surpresa. Ele lá atrás, ele já tinha dito, e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor que fora que pusesse no pescoço uma mó de atafona e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Irmãos, Jesus já estava ali dizendo uma profecia. É impossível que não ia acontecer escândalos. Sinceramente, da época que eu voltei a morar no Brasil, há anos atrás, eu fiquei de uma forma assim escandalizada com algumas coisas que lá vi. E não é para trazer aqui a apontar isso, apontar aquilo, não. A ideia é que, irmãos, eu sei que às vezes lá no Brasil, aquela famosa frase que todo pastor é aquilo, todo pastor é aquilo, que afasta as pessoas do evangelho. São coisas que foram criadas por pessoas que deram uma má reputação e que afastam algumas pessoas do evangelho.
Mas o próprio Jesus já dizia, olha, é impossível que não venham escândalos, que não venham a haver escândalos, mas ai daqueles por quem vierem, porque fazem tropeçar um dos pequeninos. Esse Deus, irmãos, Ele não tem prazer em que nenhum homem se perca, mas que nós venhamos cuidar da nossa vida, que não venham ser o nosso mau exemplo a afastar uma pessoa do Evangelho do Senhor, de conhecer a Deus. Eu sei, irmãos, talvez pareça uma mensagem assim um pouco pesada, mas às vezes também é o que tem que ser dito. É dito para mim também, irmãos. É dito para mim também. Que nós venhamos a ter cuidado com a nossa vida, com o nosso andar, porque não é fácil nos abster das concupiscências da carne, não é fácil na nossa caminhada, na nossa semana, às vezes muitas coisas acontecem, na nossa vida várias coisas acontecem que querem nos tirar o foco do Senhor, mas firmes aqui estamos. Amém, irmãos? Esse Deus é o mesmo Deus que está conosco todos os dias, nos dá força. Amém? Que Ele venha nos ajudar a não sermos fariseus. Eu queria convidar aqui o grupo de louvor. Porque, irmãos, vejam só. Nós estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não é um título que vai salvar. Ninguém está aqui apontando que a nossa igreja é melhor que a outra igreja. O meu pastor é melhor que o outro pastor. Ninguém está aqui. Isso aqui não é uma disputa. Ninguém está aqui disputando a igreja que é maior que a outra. Ninguém está aqui disputando quem vai ser mais santo do que o outro. Aqui não é uma corrida, irmãos. Aqui é uma caminhada com Cristo. E se você puder, eu seria um tolo, irmãos. Eu vou colocar a frase no eu, mas pense consigo mesmo. Mas eu seria um tolo se eu colocasse a minha confiança numa religião. A minha confiança não está numa religião. A minha confiança está em Jesus. Porque pela religião, irmãos, e pensem comigo, pela religião muita coisa errada já foi feita por aí. E houve inquisições, houve cruzadas que em nome de Deus faziam tanta coisa desprezível. Vendiam-se até bilhetes para entrar no céu. Tanta coisa errada, irmãos. Tolo seria eu se confiasse a minha vida, a minha salvação numa religião, irmãos. Mas a minha confiança não está numa religião, a minha confiança está em Jesus Cristo. Jesus depois, os irmãos se quiserem depois leiam em casa. Ele diz uma série de ais. Ai de você, fariseu, que faz isso. Ai de você que faz aquilo. Que podia parecer pesado, mas tem que estar aqui. Porque muitas das vezes aquilo nós podemos estar fazendo coisas que esses fariseus faziam. Mas se tem algum lugar que eu vou colocar a minha confiança é em Jesus Cristo. E então eu queria convidar os irmãos a cantar nesta manhã aquela parte daquela canção que diz: